Olá, sexto ano, mais uma semana, professor Gustavo aqui, e nós vamos continuar trabalhando com MCE. Lembrem-se que, assim como nas semanas anteriores, nós temos uma audioaula para vocês escutarem. Então o link está ali em cima, digitem e ouçam, vale muito a pena. Essa semana a gente vai fazer uma revisão sobre as linhas imaginárias que cortam o nosso planeta. Então, se você estiver no espaço, andando de avião, você não vai ver essas linhas. Elas são imaginárias, mas elas servem para ajudar a gente tanto a se localizar, quanto para entender algumas diferenças que a gente tem de uma parte para outra do nosso planeta. Vamos nessa? Logo na imagem 1, pede para a gente observar as duas imagens e indicar qual é a linha, de quais linhas imaginárias elas se tratam. Então, a imagem A, ela mostra linhas que partem o nosso planeta como se fosse uma tangerina. Essas linhas elas saem do Polo Norte e vão em direção ao Polo Sul. Essas linhas elas são os meridianos, são as linhas que a gente chama de verticais, digamos assim. E elas têm uma linha de origem, uma linha de referência, que é o meridiano de Greenwich, que é aquele que está ali no meio. Então, a imagem A, ela mostra os meridianos, cuja referência é o meridiano de Greenwich. Já a segunda, a imagem B, que mostra o nosso planeta todo fatiado em linhas horizontais, mostra os paralelos. Essas linhas horizontais a gente chama de paralelos. E o paralelo de referência, o paralelo principal, ele é a linha do Equador, né? Também está ali marcada bem no meio, certo? Então vamos para 2 agora. Além das coordenadas geográficas, as linhas imaginárias possuem outras funções também. Cite essas funções de acordo com cada linha. Então, começando pelos meridianos. Os meridianos, eles marcam o que a gente chama de longitude. A distância entre um determinado meridiano, qualquer que seja, até o meridiano de Greenwich, a gente chama essa distância de longitude, certo? Vamos supor que essa minha mão seja o meridiano de Greenwich. Isso aqui é uma longitude pequena, isso é uma longitude mais alta, certo? Isso é uma longitude pequena, isso é uma longitude mais alta. A longitude é a distância. Então, os meridianos marcam a diferença de longitude. Quando uma longitude é muito distante da outra, você vai ter horários diferentes, por causa dos fusos horários. Nós temos uma aula sobre isso lá atrás. Então, você vai ter uma diferença, quanto for maior a longitude, maior a diferença de horas. Lembrando que quando essa distância é para leste, quanto mais para leste, mais adiantada é a hora, e quanto mais para oeste, mais atrasado é o seu horário. Certinho? Quando a gente fala dos paralelos, quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente tende a ser o clima. Quanto mais distante, tanto para norte quanto para sul, mais frio. Então, quente, 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 morno, frio. Quente, 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 morno, frio. Certo? Então, vamos lá. 3. Cite os nomes das linhas de referência para os paralelos e para os meridianos. Como eu já falei na 1, a linha de referência para os meridianos é o meridiano de Greenwich. E a linha de referência para os paralelos é a linha do Equador, mole. As linhas imaginárias dividem a Terra em 4 hemisférios. Complete a imagem abaixo com os nomes corretos de cada hemisfério. Então, a minha dica, se você não gosta muito de desenhar e não quiser copiar esse mapa inteiro no seu caderno, faz um retângulo com uma cruz dividindo ele. Uma linha dividindo certinho na vertical e outra dividindo certinho na horizontal. O que acontece? Essa linha na vertical, ela representa o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich divide o planeta em 2 hemisférios. A oeste, o hemisfério oeste ou ocidental, e a leste, o hemisfério leste ou oriental. Perfeito? A linha do Equador também. Então, para cima a gente tem o hemisfério norte, ou setentrional, ou meridional. São sinônimos. E a sul, o hemisfério sul, austral ou meridional, também são sinônimos. Perfeito? Então, por exemplo, a gente tem nesse primeiro quadrante, nessa primeira parte, a gente tem aí o hemisfério norte, oeste ou norte ocidental. Abaixo dele, sul, oeste ou sul ocidental, onde fica a maior parte do Brasil. O pedaço pequenininho do Brasil fica no hemisfério norte-oeste ou norte-ocidental, mas a maior parte no sul-oeste ou sul-ocidental. Depois a gente tem esse outro quadrante aqui, que é o norte
leste ou norte oriental. E abaixo, onde fica a Austrália, o sul leste ou sul oriental. Espero ter ajudado. Bons estudos. Dúvidas aqui nos comentários.